Apesar de reconhecermos o mérito da PEC número 31 de 2022, em especial da necessidade de definirmos uma nova âncora fiscal, entendemos que este não é o momento adequado para detalhar como será essa âncora. Certamente, a proposta de fixar um limite para a dívida pública merecerá toda a atenção no debate futuro e não devemos, sob hipótese alguma, descartá-la de pronto. Entretanto, falta, nesse período de transição, o tempo necessário para avaliar essa e outras propostas para a âncora fiscal que, certamente, irão surgir ao longo dos debates. Por essa razão, como detalhamos adiante, fixaremos, aí é um atendimento parcial que me referi, fixaremos um prazo máximo para que o novo governo apresente uma proposta para o novo regime fiscal, ou o novo arcabouço fiscal. Prazo no exercício de 2022, eu fixei o prazo, vou botar para ler aqui. A PEC número 32 de 2022 atende às seguintes condições estipuladas pelo artigo 60 da Constituição Federal. Conta com o apoio de mais de um terço dos senadores. Alvitra a modificação da lei maior em um cenário de ausência de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio. Não objetiva suprimir as cláusulas pétreas, quais sejam a forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação de poderes e os direitos e garantias individuais. Não trata de assunto contido em proposta rejeitada ou prejudicada nessa sessão legislativa. A proposição cumpre os requisitos de juridicidade, pois inova o ordenamento jurídico e é dotada de abstratividade, coercibilidade, generalidade e imperatividade. Cumpre ainda as regras de técnica legislativa constantes da Lei Complementar número 95, de 26 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis, com fundamento no artigo 59 da Constituição Federal. Quanto ao mérito, nos posicionamentos pela aprovação da matéria, com as modificações que explicitaremos a seguir e que redundarão no substitutivo que agora apresentamos. Nos termos do substitutivo, modificamos a ementa para adequá-la ao que efetivamente propomos, excluindo a referência constante da proposta original à denominação de programa de transferência de renda ainda não estabelecido por lei, atendendo aqui também a emenda da senadora, parte da emenda da senadora Eliane Nogueira, já que o programa não foi instituído por lei ainda. O artigo 1º da proposta insere o parágrafo 6º-A do artigo 107 do ato das disposições constitucionais transitórias para excluir do teto de gastos as despesas com projetos socioambientais ou relativo às mudanças climáticas no âmbito do Poder Executivo, custeadas com doações e as despesas das instituições federais de ensino custeadas por receitas próprias, de doações ou de convênios. A inovação é importante porque gerará estímulos para a busca de novas formas de financiamento para as áreas de meio ambiente e educação. O efeito fiscal da realização dessas despesas realizadas com recursos próprios, doações e convênios é nulo, porque a despesa é realizada na medida em que há receitas equivalentes. Julgamos oportuno, contudo, acrescentar à lista de exceções as despesas financiadas por recursos decorrentes de acordos judiciais ou extrajudiciais que tiverem como origem desastres ambientais. Um exemplo seria possível aqui de ser citado o acordo da Vale, que compensaria a União pelo desastre de Mariana. Ainda nessa mesma linha, propomos, além do que já consta na proposta original, a exclusão do teto de gastos das despesas custeadas com recursos oriundos de operações financeiras com organismos multilaterais dos quais o Brasil faz parte,
destinados a financiar ou garantir projetos de investimentos em infraestrutura constantes do Plano Integrado de Transportes e considerados prioritários por órgão colegiado do setor. Além da indiscutível importância da promoção de investimentos em infraestrutura, é preciso também avaliar que, segundo a atual normatização, a obtenção e aplicação de recursos oriundos de operações financeiras com organismos multilaterais constrange, mediante contingenciamento de valores, o orçamento público dos entes públicos que deveriam ser beneficiados pelo recebimento de valores. Na prática, a burocracia hoje exigida para a obtenção de recursos em operações financeiras com bancos multilaterais, BID, BRICS, Banco Mundial, somado ao fato de que o orçamento destinado àquele ente público sob redução tem criado uma lógica inadequada, quase que impeditiva, em que se trabalha para a obtenção de recursos que não permite a expansão orçamentária necessária ao financiamento ou garantias de obras e infraestrutura. A redação, ora proposta, permite aprimorar o funcionamento de modo a garantir que operações financeiras efetivamente possam ingressar na forma de investimentos em infraestrutura. Observe-se que, por cuidado e restrição qualitativa ao propósito, a redação propõe que tais recursos possam apenas ser empregados em investimentos qualificados e reconhecidamente por um órgão colegiado de ministros, tenham alcançado o maior nível de importância legalmente possível. A qualificação pelo Conselho do Programa de Parceria de Investimentos, ou outro órgão que venha substituí-lo. Assim sendo, a geração de empregos e renda seria de renda possível pela realização dos investimentos, quer seja pelo ingresso de recursos, quer seja pela resolução da questão das garantias de financiabilidade dos projetos, estará bem dirigida. Propomos também que sejam excetuados do teto de gastos as despesas custeadas por recursos oriundos de transferências dos demais entes da Federação para a União, destinados à execução direta de obras e serviços de engenharia. Isso permitirá a realização de obras pelos batalhões de engenharia de construção do Exército em convênio com o Estado e municípios. Quanto ao parágrafo 6º-B da proposta, que exclui do teto de gastos e investimentos equivalentes ao excesso de arrecadação de receitas correntes do exercício anterior ao que se refere à lei orçamentária, limitadas a 6,5% do excesso da mesma natureza verificado em 2021, consideramos bastante meritório porque o teto de gasto tem tido, como efeito colateral, a compressão das despesas discricionárias, especialmente dos investimentos. De acordo com a redação que propomos, a regra valerá a partir do exercício 2022. Fizemos também um ajuste na reda 2022, senador Carlos Portinho. Fizemos também um ajuste na redação para excluir a expressão e se incluir na base de cálculo, pois entendemos que o disposto no artigo 2º da proposta já deixa claro que a base de cálculo do teto não será alterada. No parágrafo 6º-C, que ora propomos, mantém-se a ressalva segundo a qual, em 2023, essas despesas com investimentos, até o limite estabelecido, não serão consideradas para fins de verificação da meta de resultado primário estabelecida pela Lei de Exercício Orçamentário de 2023. Reconhecemos a importância do socorro à população em situação de vulnerabilidade social com o Programa de Transferência de Renda, atualmente denominado Auxílio Brasil, o antigo Bolsa Família, que, segundo a justificação da proposta, com as alterações que o novo governo pretende implementar, manutenção do benefício em R$ 600, mais adicional de R$ 150 por criança até 6 anos, está estimado em 175 bilhões para 2023. Optamos por acrescentar os 175 bilhões por ano ao limite de teto gasto referente ao Poder Executivo, apenas e atendendo aí integralmente a emenda do senador Carlos Cajuru e de outros, no ano de 2023 e 2024, em vez de excetuar o programa do teto de gastos. Até o referido montante, as despesas não serão consideradas na verificação do resultado primário de 2023 e estarão também ressalvadas na regra de ouro.
nos exercícios 2023 e 2024. Mantivemos as regras do parágrafo 121 proposto do ADCT, que dispensam os atos relativos ao programa de transferência de renda da observação das limitações legais quanto à criação, à expansão, o aperfeiçoamento de ação governamental, inclusive quanto à necessidade de compensação, desde que os seus efeitos se iniciem em 2023 na forma do terceiro substitutivo. Quanto à utilização do montante acrescido ao teto de gasto em 2023, na forma do artigo 4º do substitutivo, incluímos previsão de que as comissões permanentes do Congresso Nacional também possam, aí está entendendo também diversas emendas, também possam, assim como a equipe de transição, possam também, como a equipe de transição, fazer solicitações ao relator geral do projeto de lei orçamentária de 2023, que fica autorizado a apresentar emendas e atender a essas solicitações. Como já constava da proposta, essas emendas não estarão sujeitas aos limites aplicáveis às emendas do projeto de lei orçamentária e devem ser classificadas como despesas primárias obrigatórias, RP1, ou seja, ou despesas primárias discricionárias, RP2. Considerando a louvável preocupação externada pelos nobres colegas parlamentares quanto à sustentabilidade fiscal, trazemos ao texto, na forma do artigo 5º do substitutivo, uma inovação em relação ao que foi originalmente proposto. Trata-se de uma previsão de uma lei complementar para a instituição de regime fiscal sustentável, um novo arcabouço fiscal, inspirada na PEC número 34 de 2022, que deverá ser encaminhada pelo Presidente da República ao Congresso Nacional até 31/12 de 2023, atendendo aí parcialmente algumas emendas também que propunham a fixação de um prazo para apresentação por parte do governo de um novo arcabouço fiscal. Trata-se da previsão de uma lei complementar para a instituição do regime fiscal sustentável, inspirado em 2022, deverá ser encaminhado pelo presidente até 31, com o objetivo de garantir a estabilidade macroeconômica do país e criar as condições adequadas ao crescimento socioeconômico. Também, de forma similar à proposta referida da PEC número 34, com a sanção desta lei, serão revogados os artigos 106, 107, 109, 110, 111, 112 e 114 do ADCT, que tratam do teto de gastos. Mantivemos o conteúdo do artigo 2º da proposta, segundo o qual a base de cálculo do teto de gastos não é alterada, artigo 6º do substitutivo. Também promovemos uma alteração na redação do artigo 107A do ADCT, para incluir, no próprio texto do substitutivo, a regra de atualização do limite com pagamentos em virtude da sentença judiciária. O dispositivo vigente faz remissão ao artigo 107, parágrafo 1º do ADCT, que trata da forma de correção do teto de gastos, com a possibilidade de revogação do teto de gastos a partir da sanção da lei complementar que institui regime fiscal sustentável. Entendemos que seria melhor incluir na forma de correção do próprio texto do dispositivo. Esse parágrafo é apenas para manter o atual regime de pagamentos precatórios, que com essa mudança constitucional ficaria comprometido se nós não fizéssemos de forma expressa. Adicionalmente, promovemos a extensão da desvinculação de recursos até 31/12 de 2024, com o objetivo de permitir a compatibilização de fontes de recursos com a expansão do teto de gastos. Qual